A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus na Bíblia Sagrada, onde se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Está escrito assim: E levantou-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Essa história de Ana, uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher destemida, mesmo em meio à sua angústia, aflição, né? Por tudo que ela passou e por tudo que ela representa, né? Para nós hoje, como servos e servas de Deus. Ana é um exemplo de mulher perseverante, é um exemplo de mulher de fé. Ela tinha um problema que talvez muitas mulheres, muitas têm, o desejo de engravidar, de ser mãe. Até hoje, nesse mundo que vivemos, até mesmo os recursos da medicina, os recursos humanos, às vezes não é capaz de fazer uma mulher engravidar. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E Ana, ela tinha esse problema, mas ela não engravidava. Quantas e quantas vezes ela tentou engravidar, mas ficava esperando, né? Naquela ansiedade, naquele desejo de ver ali, né? Sendo gerado no seu ventre uma criança, mas não vinha, não acontecia, e aquela expectativa, aquela esperança, aquele desejo de Ana foi ficando assim, sabe, difícil para ela, porque tem um versículo que diz em Provérbios que a esperança demorada abate o coração. E o coração de Ana ficou abatido, desanimado, frustrado, porque ela não conseguia engravidar, enquanto a outra, Penina, engravidava todo ano e dava filhos a Eucana. E Ana ali vendo com seus olhos que não podia dar filhos ao seu marido Eucana, mas a palavra de Deus vai dizer que Ana, independentemente desse problema, dessa situação, onde ela estava abatida, triste, amargurada, mesmo assim, ela se esforçou, ela perseverou e ela foi adorar o Senhor. Ela saiu da sua cidade de Ramá, juntamente com seu esposo, e foi à cidade de Siló, ali perante o Senhor. E chegando ali, a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor, levaram as suas ofertas, o seu sacrifício ao Senhor. E Ana começou ali a adorar o Senhor. Começou a adorar e foi adorando, como diz a Bíblia, que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então Ana, ela entrou na casa de Deus, prostou-se perante o Senhor e começou a adorar a Deus em espírito e em verdade, como diz a palavra, que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E Ana esqueceu da sua amargura, da sua tristeza, do seu problema, e começou a adorar a Deus em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. E Ana fez um pedido de fé, um pedido de esperança, né? E a Bíblia diz que ela voltou para casa junto com seu marido, e a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, o nosso Deus, se lembrou de Ana.
Porque o homem pode esquecer, os homens podem esquecer, mas Deus jamais esquece. Deus jamais esquece, porque o profeta Malaquias vai dizer que diante de Deus tem um memorial. E Deus, ele jamais se esquece, Deus jamais se esquece. O salmista Davi chega a dizer: ainda que o meu pai ou a minha mãe me desampare, se esqueçam de mim, todavia o Senhor me acolherá, o Senhor vai se lembrar de mim. E a Bíblia Sagrada é tão tremenda que diz que Deus, o nosso Senhor, ele faz com que a mulher solitária habite em famílias e seja mãe de filhos. E Ana conseguiu a sua vitória. Ana alcançou o seu desejo, porque Deus se lembrou dela. Porque a melhor coisa é quando Deus lembra da gente. Quem sabe você tem sentido no seu coração, quem sabe você tem se sentido só, abandonado. Quem sabe você tem pensado: ninguém lembra de mim, todos me abandonou. Mas Deus não te abandonou, Deus não esqueceu de você. Como Ana pensou também. Ana, talvez ela pensou no seu coração: será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? O Deus que eu confio, o Deus que eu acredito, o Deus de Israel, dos meus pais? Mas quando nós pensamos assim, estamos enganados. Porque o nosso Deus é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Ele é Deus em cima no céu, Ele é Deus embaixo na terra. E Deus se lembrou de Ana, porque Ana também fez a parte dela. Mesmo passando por esse problema, por essa aflição, por essa dificuldade, ela se esforçou, mesmo derramando lágrimas, mesmo abatida, desanimada, ela não deixou de ir ao templo, ela não deixou de adorar a Deus, de clamar a Deus, de fazer o seu pedido. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. E Ana alcançou a vitória. A Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana. E quando Deus lembra, o milagre acontece. Quando Deus lembra, a porta se abre. Quando Deus lembra, a enfermidade vai embora. Quando Deus lembra, Ele faz uma grande obra na sua família, na sua casa. Quando Deus lembra, Ele batiza, Ele renova, Ele restaura, Ele levanta, Ele fortalece. E Deus, o Senhor, se lembrou de Ana. Porque é tipo um depósito. Você vai depositando diante de Deus as suas orações, os seus jejum, a sua leitura da Bíblia. Você vai depositando diante de Deus a sua santidade, a sua confiança, a sua fé, a sua perseverança. E quando de repente Deus lembra de todos os depósitos que você fez, que você colocou na conta lá no céu, diante do Senhor. Assim foi Ana, ela foi depositando a sua adoração, a sua humildade, a sua perseverança, a sua fé diante de Deus. E Deus se lembrou dela, abriu a sua madre e ela teve o seu filho Samuel, que foi, meu Deus, que foi um dos maiores profetas de Deus na terra. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz. Olha aí que benção, que benção. A sua bênção tem nome, porque a bênção de Ana teve nome. Qual era o nome da bênção de Ana? Samuel. Ei, a sua bênção tem nome. Qual é o nome da sua bênção? Está chegando, vai bater na sua porta, vai chegar no seu trabalho, vai chegar na sua família. A tua bênção tem nome, como a bênção de Ana teve nome. E qual é o nome que Ana colocou na bênção dela? Samuel. Oh glória, Deus é fiel.
Deus é maravilhoso, confia nele, acredita, adore a ele, faça como Ana, mesmo em meio às circunstâncias da vida, às adversidades, adore ao Senhor, porque ele vai se lembrar de você. E além de Deus se lembrar da gente, além de Deus se lembrar do homem, da mulher, daqueles que buscam a ele, daqueles que confiam nele, daqueles que adoram a ele, além de Deus se lembrar, Deus ele visita, Deus lembra e Deus visita. Deus lembrou de Ana e lhe deu a sua bênção, a qual ela colocou o nome de Samuel. E depois, Deus visitou a Ana. Deus visitou Ana e lhe deu mais 6 filhos. Olha aí, a bênção veio multiplicada. Porque quando você ora, quando você busca, quando você confia, quando você acredita que Deus vai se lembrar de você e vai te dar vitória, e vai te dar a bênção, e vai derramar o milagre. Vai vir em multiplicação, vai vir abundantemente, porque Deus, ele se lembra, ele não se esquece. O homem pode esquecer, mas Deus jamais se esquece. E a Bíblia diz que Deus visitou Ana. Olha o que diz aqui. 2 Samuel capítulo 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Olha aí que benção. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Ou seja, o total ela teve 6 filhos. Que bênção! Porque quando Deus dá em abundância. Deus não é um Deus de miséria. Não, Deus é um Deus de abundância, de fartura, de multiplicação, de abundância, de prosperidade. Além de Deus se lembrar de Ana e lhe conceder a bênção, depois Deus visita Ana. Olha aí a importância de Deus se lembrar da gente, a importância de Deus visitar a gente. Olha aí, mas tudo isso porque Ana adorou ao Senhor. Ela subiu à casa do Senhor. Ela foi para a casa do Senhor em Siló e ali prostou-se diante do Senhor. Se humilhou diante do Senhor, como diz a Bíblia. O próprio Jesus disse: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Ana estava sofrendo, amargurada, triste, sendo perseguida, maltratada, mas mesmo assim, lágrimas, ela ajoelhou, prostou diante de Deus e adorou. Porque quando você começa a adorar a Deus acima de tudo e de todos, quando o seu coração, o meu coração, começa a adorar a Deus de verdade, você esquece dos problemas, você esquece das lutas, das dificuldades, das agonias, das aflições. E Ana adorou a Deus de todo o seu coração e ela esqueceu daquele problema que ela tinha. E ela voltou para casa feliz, alegre. Ela não comia, ela não bebia, não dormia direito. Mas depois de adorar ao Senhor, na casa do Senhor, depois de falar com Deus, ela recebeu o alívio, o refrigério do Espírito Santo. Como disse o salmista, refrigere a minha alma. Então Ana recebeu o refrigério na alma, porque a dor de Ana estava na alma, a amargura de Ana estava na alma, a tristeza de Ana estava na alma, e ela recebeu o refrigério do Senhor, porque ela estava ali adorando a Deus, e ela voltou para casa feliz. A Bíblia diz que ela comeu, ela bebeu, se alimentou, voltou para casa, passou a dormir bem, a acordar bem, cantar louvores, agradecer a Deus, e de repente
a sua madre se abre, porque a Bíblia diz que o próprio Senhor fechou a madre dela. Ou seja, tem coisas que Deus permite, mas tem coisas que Deus faz. E Deus tocou em Ana e fechou a sua madre, porque Deus tinha um grande plano na vida de Ana, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, não pode ser destruído. Então Ana alcançou a sua bênção. Sabe por quê? Porque ela adorou ao Senhor.